sétimo ano, tudo bem? Primeiramente, um bom dia, né? Que Deus proteja a todos. E hoje nós vamos para mais um tema de geografia com a seguinte explanação. Um mulato chamado Brasil e quem é a nação brasileira? Eu vou começar falando para vocês quem é a nação, né? Dando alguns pontos característicos do que é uma nação. Então, nação, ela é uma comunidade de indivíduos que, mesmo dispersos em áreas geográficas e políticas, né, diversos estão unidos. Então, unidos por o quê? Pela identidade e pela origem, e também pelos costumes e religião. Agora a gente vai saber o que é essa Estado-nação. Estado-nação é um pouco diferente. Por quê? Porque é um conjunto, né, constituído por um território delimitado, onde vive, né, vários povos, e aí a gente vai ter onde vive vários povos ou nações, que é um soberano, né? Soberano que é composto de um governo que possui leis próprias. Isso aí já é essa característica. Então, sobre todos os pontos de vista, somos diversas, né? A gente vai perceber que somos diversas. Em algumas ainda, elas estão na idade da pedra, né? Então, existem algumas populações que ainda estão nessa idade e outras que já estão no terceiro milênio, como a gente pode compreender com os estudos anteriores. Ao longo de 5 séculos, construímos uma nação de claros, né, de claros contrastes, que possui como base de formação 3 grupos. Quais são esses 3 grupos? Né? A gente vai chamar esses 3 grupos de étnicos bastante diferentes. Os 3 grupos, eles constituíram a base de uma formação da população brasileira, que foram indígena, o branco e o negro, ou seja, os que processaram uma intensa mixigenação que resultando, né, no que a gente conhece e que é chamado de mestiços ou de pardos. Aí você vai entender, né? O que foi que aconteceu nesse período, nessa época toda? Então, os portugueses, quando eles chegaram ao nosso território, eles se maravilharam com nativos que revelaram uma diversidade cultural bastante, né, diversificada. Ou seja, em que? Nos hábitos alimentares, né? Então, os portugueses, eles consideravam aquilo estranho. De primeiramente, eles consideravam bem estranho. A alimentação, a crença e os hábitos. Isso aí foi mudando a forma do como os portugueses viam os indígenas. E aí veio aquela questão que foi chamada de eles tentarem mudar essas culturas. E aí o Brasil, ele foi se transformando, ele foi dando lugar a novas ideias, né? Os portugueses chegaram, tentaram mudar, começando pelas religiões, e aí foi se mudando, foi tendo uma diversidade maior, e o Brasil hoje, né, ele é o território que a gente pode perceber que existe, que quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, eles viram que existia bastante, né, indígena de cada tribo, e cada um tinha a sua própria crença, o seu modo, seus alimentos. Então é isso, para vocês ficar a atividade lá na plataforma.